Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que eu chego até a casa de cada um de vocês para meditar a Palavra de Deus. Hoje é sábado e também estamos finalizando esse mês de julho, mês dedicado a Nossa Senhora, mês do escapulário. Que nós possamos hoje, além de ser sábado, fazer uma reflexão. O que eu fiz ao longo deste mês? Eu cresci na minha caminhada de fé? Eu falhei? O que eu poderia ter feito de forma diferente? Por que é que eu faço esse convite? Porque todas as vezes que nós fazemos esse exame de consciência, essa reflexão, ao mesmo tempo nós conseguimos projetar algumas situações para o próximo mês que se inicia. Próximo mês, mês de agosto, mês vocacional. Então vamos olhar para esse mês de julho. O que é que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, o que poderia ter sido diferente? Como que eu organizei a minha vivência de oração? Pegue os pontos positivos e continue perseverando. Aqueles pontos que são mais fracos, as falhas que nós tivemos, vamos procurar corrigir e aproveitar a oportunidade desta virada de um mês para o outro para que nós possamos como que virar a página e começar uma nova história, tá bom? Então vamos meditar a palavra de hoje. Quero que você também, com a sua Bíblia aí na sua casa, acompanhe, reze, reflita. A igreja nos convida a meditar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 1 ao 12. O texto diz assim: Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato entregue à moça e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um texto bastante injusto, na verdade, porque nós vemos uma situação. Herodes, que gostava de ouvir João Batista falar, mas João Batista tinha dito para Herodes que não era permitido que ele se casasse com a mulher do seu irmão. Era uma união ilegítima. Não era favorável às leis de Deus. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. E aí, Herodíades, sabendo dessa situação, aproveitou da ocasião para planejar tudo, tramar tudo. E aí Herodes, seduzido pelaquela dança, diz: Olha, pode escolher o que você quiser, mesmo que seja metade do meu reino. Pronto. Tudo o que ela queria. E é interessante nós olharmos para esse texto, porque muitas e muitas vezes nós nos deixamos seduzir pelas ocasiões do mundo e acabamos comprometendo toda uma história. Acabamos nos deixando levar por impulsos
por ocasiões e acabamos perdendo a esposa, perdendo os filhos, perdendo toda a família, perdendo os amigos, enfim, perdendo o trabalho. E você sabe muito bem disso, tem muitas histórias assim. Pessoas que agiram por impulso, perderam tudo e agora vão passar o resto das suas vidas se lamentando. Por quê? Porque viram aquilo que foi feito, reconheceram o seu erro. Mas o erro que foi cometido acaba se tornando um erro histórico. E para que nós possamos reconstruir a história é muito difícil. Você que errou ao longo da sua vida, você sabe disso. Por isso nós precisamos dessa consciência. Antes de errar, nós precisamos pensar nas consequências. Muitos pagam para ver. Eu vou fazer, depois eu resolvo. E esse resolvo muitas vezes não chega. Esse momento da reconquista não chega. E aí nós ficamos nos lamentando. Se eu tivesse pelo menos ficado calado. Se eu tivesse segurado aquelas palavras. Assim como nós vemos nesta ocasião. Se Herodes tivesse segurado a sua língua, se ele tivesse se posicionado de fato como um rei, como um representante de um povo, e não tivesse se deixado levar pela emoção, não tivesse se deixado seduzir por aquela dança, tantas coisas poderiam, quem sabe, ter sido diferentes. Mas assim foram. E assim ficou para a história que não pode ser reconstruída. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos olhar para o texto de hoje e assim como no início nós pensávamos naquilo que nós fizemos e deixamos de fazer ao longo do mês, que nós possamos pedir a Deus esse controle sobre a nossa língua, controle sobre a nossa mente, sobre os nossos sentidos, para que nós possamos agir com retidão e não venhamos a nos arrepender amanhã. Peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, nesse sábado, para que a gente possa viver um santo e abençoado final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa.